parentalidade socioafetiva no registro civil de pessoas naturais, tá bem? Agora, existem duas palavrinhas aqui que geram bastante confusão. Que palavras que são? Multiparentalidade e bilateralidade. Gente, o artigo 14 do Conselho Nacional, do provimento 63 do Conselho Nacional de Justiça, ele trouxe disposições que nos deixa clara a possibilidade de se constituir multiparentalidade através dos reconhecimentos de parentesco socioafetivo. Tá? A bilateralidade é outra coisa. Vamos entender aqui a multiparentalidade. Como que funciona a multiparentalidade? Vamos num caso, que é o caso mais comum de multiparentalidade, né? Nós tínhamos há muito pouco tempo atrás que, via de regra, diante de um divórcio, de uma separação, quem sempre ficava com a guarda, né? Como eu disse, via de regra, era a mãe. Muito difícil a guarda ser do pai, quanto mais é compartilhada, tá? Isso é uma realidade de agora, contemporânea. Há pouco tempo atrás era da mãe. Então, qual que é a realidade hoje, que é a mais comum em relação a esse vínculo socioafetivo? É de que os pais se divorciaram, os pais biológicos, né, de determinados filhos se divorciaram, a mãe casou-se novamente. Então, existe um pai biológico, a mãe biológica, e a mãe biológica casou-se, e aí o vínculo que existe entre esse marido da mãe e os filhos dela, nós não podemos confundir. É um vínculo de afinidade. Ele não é pai, ele é padrasto. E o padrastio gera um vínculo de afinidade. Nós sabemos que o vínculo de afinidade não surte efeitos de filiação. Não tem nenhum efeito de filiação. Tranquilo? Então, durante esse período, enquanto esse padrasto é só padrasto, não existe ali vínculo de filiação. Porém, num determinado momento que nós não precisamos e não podemos pré-estabelecer, tá? Cada qual é que vai saber se já existe esse vínculo. Num determinado momento existindo a posse de estado de filho, aí existe agora entre esse filho, dessa mãe biológica, desse pai biológico, entre esse filho e o seu antigo padrasto, existe agora uma relação de parentesco, de filiação. Por quê, gente? O que é a posse do estado de filho? Filho, nós tínhamos há pouco tempo atrás que o que vinculava as pessoas era o sangue. Ou seja, independente se o meu parente de sangue, pai, mãe, avó, etc., nunca me viu antes, né? O meu pai deixou minha mãe grávida e foi embora e falou que não queria nem me ver. Tá? Independente de qualquer coisa, é ele que é o pai, por quê? Porque nós temos essa ligação genética, tá bem? Hoje, gente, não se está diminuindo o valor da parentalidade biológica consanguínea, não. O que se está fazendo é criando uma afetividade, né? Dando valor à afetividade que existe dentro de todas as relações entre pais e filhos, para que elas sejam reais. Afeto não é amor, sinônimo de amor, não. Afeto é tanto positivo quanto negativo. Ou seja, se você tem uma relação de afeto com seu filho, não significa que você não pode castigar, que você não pode suprimir coisas, dar limites, porque está descumprindo as regras, né, da casa, não. Pelo contrário, o afeto é quando você faz isso tanto para um lado quanto para o outro. Tá? Ou seja, é aquilo que todo pai, que toda mãe fazem, não é isso? Mas feito por alguém que não tem esse vínculo biológico. Gente, numa família em que tem a mãe, um bebezinho que foi criado pelo padrasto, quem é que vai levar no médico? Quem vai levar na escola? Quem que o coleguinha vai achar que é o pai? Quem que esse bebê vai chamar de pai? Qual que é a diferença entre a relação que está se vendo, que está ocorrendo ali, entre esse ex-padrasto, né, e essa criança, e se ele tivesse, né, caso ele tivesse o vínculo consanguíneo. Ou seja, existe relação familiar quando existe uma família. Então, de fato, existe aquela família. O que se está reconhecendo hoje, né, reconhecendo e formalizando hoje, é uma realidade que sempre existiu, porém,
se quer, por exemplo, dar uma segurança a essa relação, de forma que esse pai socioafetivo aqui, quando ele estiver velhinho, ele que se doou a vida inteira para esse único filho aqui, que não era biológico dele, mas que ele criou desde bebê, quando ele ficou doente, velhinho, ele tem que ter uma garantia de que esse filho tenha obrigação de cuidar dele. Por que ele só tem obrigação de cuidar dele se ele for pai biológico? Se o pai biológico nem conhece ele. Quem cuidou dele como pai foi outro. Gente, é só para poder a gente pesar e entender o que é multiparentalidade, tá? Agora, o fato desse pai socioafetivo existir não tira desse filho e desse pai o direito de formalizar o vínculo consanguíneo que existe entre eles, mesmo que não exista uma relação próxima, uma relação de posse de estado de filho, né? Ou seja, não precisa da posse de estado de filho para que se formalize um parentesco que seja biológico, tá? Então, a qualquer tempo, querendo, cumpridos os requisitos, esse pai pode ser incluído, caso não tenha sido no momento do registro de nascimento, pode ser incluído ali como pai no registro, independente se teve ou não posse de estado de filho. Vai ser analisado caso a caso, mas não depende, tá? Agora o socioafetivo depende. O que é posse do estado de filho? É o filho identificar aquele como seu pai na escola, aquele ali é meu pai, eu tenho que pedir meu pai. É o pai sair com aquele filho e apresentar para Deus e o mundo, esse aqui é meu filho. Isso é uma paternidade ostensiva. E aí, exercício de fato do poder familiar, ou seja, leva na escola, leva no médico, tá? Tudo isso com um tempo, né? E com a anuência, né? Se for menor da mãe, a mãe confirmando que realmente ali existe uma relação de afinidade, de socioafetividade, é possível esse reconhecimento. Então, no nosso exemplo aqui, em que houve o divórcio do pai e da mãe quando o menino ainda era neném, a mãe casou-se novamente. E agora, o que nós temos? Uma criança que tem uma mãe e dois pais. Isso é multiparentalidade. Esse registro dessa criança tinha como pai o pai biológico, que ainda é pai biológico, só não mora mais com a criança. E como mãe, a mãe biológica, porém, quem exerceu, né, de forma efetiva a paternidade, junto ou não desse outro pai, tá? Exerceu de forma efetiva a parentalidade, pode incluí-la no registro de nascimento com todos os efeitos idênticos, tá? Essa criança vai ter 3 pessoas no campo de filiação, com todos os efeitos. Isso é multiparentalidade. Por quê? Porque nós temos 2 pais. Tá? Multiparentalidade se eu tenho um pai e uma mãe? Não. Se eu tenho um pai e outro pai, eu tenho multiparentalidade. Por quê, gente? Porque ainda está sendo considerado, ainda está sendo relacionado, para falar de multiparentalidade, ainda está fazendo a relação binária, não é, da parentalidade consanguínea. O que faz com que uma pessoa tenha que ter um pai e uma mãe é só a consanguinidade. Porque é só geneticamente falando que eu preciso de um homem, gameta masculino, e uma mulher, gameta feminino, para formar o ser humano. Então, quando eu falo em consanguinidade, eu tenho casal. Agora, se eu estou falando em socioafetividade, é possível que isso seja mais, tá? Então, é multiparentalidade por esse resquício aí de que tenho que ter 2 pessoas. Por isso, multi. Pai e mãe, se tem mais um pai e mais uma mãe, eu teria multiparentalidade. Isso é multiparentalidade. Então, pessoal, multiparentalidade. Agora, vamos só entrar com a parte conceitual de bilateralidade e unilateralidade, só para fazer o contraponto com a multiparentalidade, tá bom? O que seria uma bilateralidade, tá? No reconhecimento socioafetivo. Tá? E o que seria uma unilateralidade no reconhecimento socioafetivo? Se eu tenho uma criança que tem pai e mãe registrais consanguíneos, tá? E se existe de fato, como nesse nosso exemplo que nós falamos aqui, um padrasto que se transformou aqui em pai socioafetivo,
tá bem? Eu tenho que uma multiparentalidade, mas essa multiparentalidade, ela só é considerada em relação a um lado, que é o lado paterno. Eu não tenho a multiparentalidade dos dois lados. Eu não tenho um pai e uma mãe socioafetivos junto com um pai e uma mãe biológicos, tá? Então, eu tenho uma multiparentalidade, mas de um lado só. Eu só tenho um pai socioafetivo com um pai biológico. Do lado materno, não tem multiparentalidade, tá bem? Então, é unilateral porque eu só tenho um dos lados em multiparentalidade. O outro não, né? Então, o que acontece quando o artigo 14 fala que o reconhecimento da parentalidade ele só pode ser unilateral? Que só pode acontecer nesse sentido, só pode entrar como sócio-afetivo um parente, homem ou mulher, tá? De forma a não entrar os dois de uma vez. Qual que é a realidade diante disso, gente? Se, é o exemplo mais clássico, tá? Eu morri no parto, tá? E aí o que acontece? Registrar meu filho, o meu ex-marido casado comigo, né? Ele foi lá, registrou o neném com a DNV, eu morri, mas eu sou mãe desse neném, que eu esperei a vida inteira, tá bom? Então, o meu filho vai ter como mãe eu que já morri e como pai o meu ex-marido, que não é marido mais porque o óbito rompeu aí o casamento, tá bem? E aí, essa criança, porque o pai ficou sofrido, poxa vida, coitado, né? E aí quem criou o meu filho foi a minha irmã com o marido dela, tá bem? Então, o pai continuou sendo pai, ia lá, visitava de vez em quando, porém, quem exerceu esse papel de pai e de mãe, ou seja, a posse de estado de filho, era em relação a esses tios, a minha irmã e o meu cunhado, tá bem? Nós estamos diante de um casal de pais socioafetivos, sem a menor dúvida. Só que o registro do meu filho já tem o meu nome e o do meu marido. O meu ex-marido não deixou de ser pai, de jeito nenhum, né? Ele é pai consanguíneo e registral. Eu não deixei de ser mãe. Ah, mas você já morreu, qual o problema? Qual o problema? Isso aí é questão moral. E aí nós temos outros vínculos familiares que não a maternidade. Foi estabelecido esse vínculo aqui, olha, vai quebrar esse vínculo em relação aos outros parentes, né? Avó, avô, etc. Então, sou mãe e ele é pai. Aí, e esses dois que são socioafetivos, eles podem ou não podem fazer esse reconhecimento administrativo? Que eles são pais socioafetivos, não tem dúvida. Eles são. Eles exercem a parentalidade socioafetiva, maternidade e paternidade. Porém, essa inclusão desse casal, ela pode ser feita administrativamente? Aí é que é a grande questão que foi levantada por um cartório lá do Ceará, tá? E aí, gente, vamos ver a confusão que foi feita. Olha só, o cartório do Ceará perguntou à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Ceará se o provimento é aplicável aos casais homoafetivos. Perfeito, não é isso? E perguntou também se o termo unilateral do artigo 14 limita a inclusão de uma só pessoa no campo de filiação ou pode ser um casal. Exatamente o que a gente acabou de dizer. O que ele quer saber? Se a minha irmã e o meu cunhado podem, ao mesmo tempo, incluí-los, né, reconhecerem esse parentesco. É isso que o cartório do Ceará está perguntando. Tá? Aí nós temos, dentro dessa explicação, para poder falar para vocês qual que seria a resposta acertada, antes de mostrar para vocês a resposta que foi dada, tanto pelo Tribunal de Justiça, quanto pelo CNJ, tá bem? Gente, vejam aí, nesse slide que eu mostrei para vocês, que está escrito redação original. É o artigo 14 do provimento 63, no dia que ele foi publicado originalmente, tá? Nesse dia, 14 de novembro de 2017, olha como era o texto. O reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva somente poderá ser realizado de forma unilateral e não implicará o registro de mais de 2 pais
ou de duas mães no campo filiação no assento de nascimento. Quando você lê aqui esse artigo, você pensa assim, olha, o CNJ não quer, então, que seja incluída a bilateralidade. Ficou muito claro. Tem que ser unilateral e eu só posso ter dois pais ou duas mães. Diante dessa interpretação, entrar em contato não sei quem com o Conselho Nacional de Justiça, é certo que 2 dias, 3 dias depois, o CNJ republicou esse provimento, 63, falando que houve um erro material. Eu contrapus letra por letra do provimento, porque numa primeira leitura eu não vi mudança nenhuma. Eu fui contrapondo letra por letra e aí achei a única mudança. Sabe aquele ou de dois pais ou duas mães que nos dava certeza de que tinha que ser unilateral? Eles passaram a e. Então, registro de mais de dois pais e duas mães. Então, aqui, o que acontece? Quando ele fala unilateral e fala dois pais e duas mães, uma coisa exclui a outra. Ou vai ser unilateral, ou vai poder incluir dois pais e duas mães. Já que ele disse que poderão ser dois pais e duas mães, a interpretação que se dava, que sempre se deu, era de que era possível a bilateralidade. Tá? Que esse termo, que unilateral, ele se contradiz com o que está no resto do artigo, e se contradiz mesmo, e como houve a republicação, ficou claro que a intenção não era manter unilateral, correto? Porque se fosse, tinham mantido esse ou. Se republicaram para colocar no lugar de ou, colocar o i, aí a gente está vendo que apesar de ainda existir erro, problema nesse artigo, nessa redação, eles quiseram, de forma clara, que não fosse ou, que fosse i. Aí, ótimo, então aí a interpretação que se tinha, todo mundo defendia, né, defendeu isso. E aí, para valer esse unilateral, a Arpem Brasil soltou uma nota dizendo que, olha, para evitar problema com esse unilateral, inclui um por um. Se forem pai e mãe, minha irmã e meu cunhado, para fazer esse reconhecimento, vocês façam a inclusão da mãe, e aí ficou a multiparentalidade do lado materno, e incluem depois, em procedimentos diferentes, mas podia ser até no mesmo dia, incluir esse pai, com o cuidado de que, ao incluir esse pai, a esposa dele, né, que já entrou no campo de filiação, também tem que anuir. Mas, enfim, façam em procedimentos separados. É uma coisa muito esquisita, mas que resolvia. Aí, gente, olha a questão. O TJ do Ceará respondeu para o colega lá, do cartório de lá. A primeira pergunta, o provimento é aplicável aos casais homoafetivos? Ele disse que sim. Aplica-se, como fica claro, nos considerandos do ato normativo, que diz que aos casais homoafetivos também será aplicado esse provimento. Tá bom? Agora, essa é tranquila. A segunda pergunta, o termo unilateral do artigo 14 limita a inclusão de uma só pessoa no campo de filiação ou pode ser um casal? Aí, a resposta do Tribunal de Justiça, gente, quem leiam depois, tá? Quem lê a decisão do Tribunal de Justiça vê que foi fundamentado e argumentado o tempo inteiro da forma como respondendo ao que foi perguntado. Ou seja, é unilateral ou pode ser bilateral, tá? Então, o Tribunal de Justiça explicou o tempo inteiro que pode ser bilateral, só que na hora de fazer a decisão, confundiu-se. Teve um erro material e usou a palavra multiparentalidade no lugar de bilateralidade. E olha só, ficou muito claro o equívoco quando a gente lê. Em lugar nenhum está falando de multiparentalidade. Está sendo argumentado justamente em cima dos textos e em cima da interpretação do artigo 14 quanto à possibilidade de ser unilateral ou não. E aí usou uma palavra em determinado lugar falando em multiparentalidade. Foi suficiente para gerar uma dúvida. Bom, esse foi o Tribunal de Justiça do Ceará, tá? Respondeu isso para o colega e mandou para o Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional de Justiça confirmou em relação aos pais a aplicação das regras aos casais homoafetivos, ótimo. E em relação
a bilateralidade, ele não ratificou, ou seja, não vai ser do jeito que o Tribunal de Justiça falou. O Tribunal de Justiça falou que é aplicável a bilateralidade, porém usou em um dos momentos a palavra multiparentalidade, tá? Ou seja, pelo Tribunal de Justiça é possível incluir bilateralmente a minha irmã e meu cunhado como pais do meu filho, tá? Juntamente comigo e o pai consanguíneo dele. E aí o Conselho Nacional de Justiça disse que não aceitou, não ratificou, né, a interpretação que o TJ deu ao artigo 14, só que foi copiado o trecho da decisão do Tribunal de Justiça e, com isso, ele manteve o erro material de bilateralidade para multiparentalidade. Gente, isso, mais uma vez, leiam o processo todo, tá? Fica muito claro isso pela leitura do processo. Se você ler só a decisão do CNJ, você vai entender que não é possível nem a bilateralidade, nem a multiparentalidade. A multiparentalidade, não há dúvida, isso está sendo feito no país inteiro. O que não pode ser feito pela interpretação do CNJ, o que ele queria dizer é em relação à bilateralidade. E aí, em relação a essa interpretação do CNJ, eu vou mostrar para vocês que, na verdade, houve um equívoco do CNJ. Na verdade, não é equívoco. Houve, na verdade, uma redação dessa decisão de forma a interpretar corretamente aquela nota da ARPEM Brasil, dizendo que pode ser incluída, sim, bilateralmente, mas desde que sejam procedimentos diferentes. Porque o CNJ disse o seguinte: não é possível incluir pai e mãe ao mesmo tempo no mesmo procedimento. Então, fica claro, se for em procedimentos diferentes, então é possível. Tá? Então, o que o CNJ disse, gente? Qual que é a conclusão ao final? Leiam, e quem tiver discordando e conseguir argumentar sobre isso, gente, me encontrem lá no meu site, no meu canal do YouTube, entre em contato nas minhas redes sociais, vamos discutir isso, tá? Essa interpretação eu dei, não vi ninguém mais defender essa interpretação. Então, vamos discutir, é preciso que nós façamos essas discussões para a gente poder fazer a coisa prevalecer ou mudar. Não é isso? É muito importante que isso seja feito. Eu interpretei dessa maneira. Quem quiser discutir, vamos lá, vamos tentar estudar junto, tá bem? Agora, diante dessa afirmação do CNJ, que não é possível bilateralidade, não é? Porque não pode incluir pai e mãe ao mesmo tempo no mesmo procedimento, que realmente nos deu respaldo a fazer, desde que em procedimentos diferentes, da forma como foi orientado pela ARPEM Brasil, para mim não tem dúvida. E em relação à multiparentalidade, a minha interpretação é que foi um erro material, tá? E fica muito claro da leitura de todo o procedimento. Só usou a palavra errada. Não está vedada aí a multiparentalidade, tá bem? Então é isso aí, pessoal. Nós finalizamos, nós falamos de 4 provimentos que mudaram o Código de Normas aqui de Minas Gerais, e nós falamos de 3 questões relevantes que trouxeram modificações importantes dentro do Registro Civil de Pessoas Naturais, e eu quero acrescentar para vocês só um detalhe, porque esse detalhe foi publicado 2, 3 dias, e aí eu não tive como incluir nos slides para vocês, mas eu estou incluindo por minha conta um comentário rápido sobre o provimento 82 do Conselho Nacional de Justiça, tá? Recentíssimo. O que esse provimento está fazendo, gente? Ele está regulamentando a Lei 8.560 quando fala que é possível alterar o sobrenome no registro do filho, o sobrenome da mãe, quando a mãe, em função do seu casamento, alterou o seu nome. Só que, o que acontece? A grande dúvida, depois da Constituição, é possível dar esse direito só para a mãe? Depois do Código Civil, que falou que essa alteração pode ser para a mãe e para o pai, é possível dar esse direito só para a mãe? Não fere o princípio da isonomia? Só que a lei não foi alterada. E, após o divórcio? E a separação judicial? Pode só com o casamento? Aí vários estados já têm
atos normativos falando, abrangendo pai e mãe, abrangendo toda vez que for alterado o nome em função do casamento ou descasamento, tá? E aí cada código de normas tinha uma disposição diferente e os estados em que o Código de Normas não trouxe essa previsão, eles tinham que essa alteração estava condicionada a uma ordem judicial. Porque a Lei 8.560 não fala que é administrativamente, só fala que é possível alterar, tá? Outra questão, aí veio o CNJ, no provimento 82, e regulamentou isso, abrindo essa possibilidade para todos, pai e mãe, obrigando a todas as unidades da federação e dizendo que pode ser com casamento, divórcio, separação, etc. Mais que isso, abriu para o filho a possibilidade de alterar o seu sobrenome por qualquer motivo. Não precisa ser, né, por qualquer motivo, não precisa ser em função do casamento do pai. Eu, Márcia Fidelis Lima, não quero o Lima, ou melhor, eu quero o Moreira da minha avó, tá? Porque esse Moreira é que vai me dar direito à cidadania no país de origem da minha avó. Eu posso incluir, tá? Então, basta requerer. E a última questão, o terceiro assunto do provimento 82 que ele trouxe para permitir que o país inteiro fizesse, né, e administrativamente, é a alteração do nome do viúvo. Ou seja, o viúvo pode, independente se ele vai casar de novo ou não, ele pode ir até o registrador civil e dizer, olha, eu sou viúvo, eu não estou mais casado, o óbito põe fim ao vínculo de matrimônio, eu não estou mais casado, eu quero voltar a usar o meu nome de solteiro. São 3 regras importantes e diferentes e que uniformizaram a possibilidade de fazer isso administrativamente e de uma forma mais ampla, tá bom? É isso aí, pessoal. Atualizamos as nossas aulas do Código de Normas de Minas Gerais. Muito boa sorte para vocês nas provas. Nós nos encontramos numa próxima oportunidade, tá bom? Beijo.